Nosso advogado, né? Claro, aqui na terra, o doutor Irlan Melo, do quadro Seu Advogado. Boa. Seja bem-vindo, Irlan. Como é que foi a passagem de ano? Foi bem? Graças a Deus, na igreja, com a família. Muito bem. Que bom, maravilha. E o Irlan hoje trouxe um assunto extremamente polêmico, não é? E que é mais comum do que pode se imaginar, que é a questão dos erros médicos, né? Que acometem aí muitas pessoas, principalmente aqueles que fazem uso dos planos de saúde e também dos planos públicos, né? do plano do governo. Mas a gente tem uma matéria que foi feita com as pessoas nas ruas para saber um pouco sobre o que elas pensam sobre erro médico, então vamos ao Povo Fala. Você acha que erro médico é um tipo de negligência? Com certeza. Por quê? Porque é uma vida, né, que está lá na hora e tudo, e tem que ter uma responsabilidade cabível de quem é o profissional que está fazendo isso. Não é qualquer coisa, né, que está executando. O que você faria se um médico errasse um diagnóstico sobre a sua saúde e te prejudicasse? Eu não sei, só. Tem que ser só na hora mesmo lá, viu? Não sei o que eu faria, não. Não dá para prever. É? Não dá para prever essas coisas. Tem que ver na hora lá o que houve lá, analisar e ver se pode corrigir, né? Mas entrar na justiça, depois você vai precisar do médico mesmo, aí não adianta. Você conhece alguém que foi vítima de erro médico? Já. Que tipo de erro? Vários tipos de erro, né? Como cirurgias, entendeu? E aí, como é que a pessoa resolveu isso? Foi na justiça, mas até hoje não conseguiu, né? Que essas coisas é difícil. O senhor acha que um erro médico é caso de entrar na justiça? Eu acho que sim. Por quê? Porque se é erro médico, ele não foi formado para exercer aquela profissão, ele tem que fazer bem feito. Você acha que o erro médico é algum tipo de negligência? Sim, porque eles estudaram para isso, né? Acho que eles deviam, sim, prestar mais atenção no que eles estão fazendo. Bom, é muito polêmico, né? As opiniões ali são bastante enfáticas, né? Agora, a Bíblia fala que, há um ditado popular, melhor dizendo, que o errar é humano, né? E todo ser humano está sujeito, é suscetível a erros. Mas tem erros que são fatais, como o caso de muitos erros médicos. A gente tem médico aí que corta um membro errado no corpo da pessoa, esquece equipamento, tesoura, né, pinça dentro do corpo das pessoas e tal, né? O que a justiça fala sobre erro médico e se tem níveis diferentes desses erros? Olha só, pastor, erro médico é toda falha ocorrida durante a prestação da assistência médica a qualquer um ser humano que cause a esse ser humano um dano, que pode ser um dano permanente ou pode ser um dano que pode ser remediável no futuro. Também se considera erro médico, por exemplo, o fato de você necessitar de determinado equipamento e esse equipamento não está à sua disposição, ou então esse equipamento não prestar para o fim que ele deveria se prestar. Então, assim, existem vários tipos de gradação de erros que podem ser erros previsíveis ou imprevisíveis. Tem erros que são erros médicos, ou seja, falha na prestação do serviço. Mas tem erros, por exemplo, que são involuntários. Por exemplo, a pessoa vai para fazer um procedimento médico e durante esse procedimento percebe-se que havia um outro problema. E esse outro problema acaba ocasionando o óbito da pessoa. Isso não é um erro médico, é um acidente imprevisível, algo que pode acontecer. Não é? Então, já tendo a definição de erro médico, a gente vai ouvir agora perguntas feitas pelos nossos telespectadores, depois a gente vem comentando. Por favor, a primeira pergunta. O que fazer em caso de erros médicos? Pois uma coisa muito importante que nós precisamos definir em relação ao que fazer no erro médico é o seguinte. Primeiro, você precisa documentar o máximo possível o procedimento. Existem, por exemplo, procedimentos que eles não ficam documentados. Então, como que você depois vai agir ou vai tomar alguma posição em relação àquele fato? Fica um pouco difícil. Então, por exemplo, o paciente tem direito ao seu prontuário. No prontuário tem que estar escrito todo aquele procedimento que foi realizado.
Se caso a pessoa não ficar satisfeita, também há uma necessidade de quê? De você fazer um boletim de ocorrência. Agora, o que fazer após o fato de você ter tomado essas providências? Você pode ir no Conselho Regional de Medicina, fazer uma representação em relação ao médico. Você pode procurar a Polícia Civil e fazer também uma representação em relação a essa pessoa. Por quê? Porque determinados tipos de erro médico causam lesões em relação às pessoas, que podem ser lesões graves, gravíssimas, ou lesões leves. São passíveis de punição na esfera penal. E também procurar um advogado e ingressar com uma ação judicial para reparação dos danos, que podem ser danos morais, danos materiais e danos estéticos. Então, é uma gama de situações e de soluções que precisam ser buscadas para se tentar reparar esse erro que aconteceu. Muito bem, temos mais perguntas. A próxima pergunta, produção. Qual a responsabilidade dos médicos que falham na prestação de serviços? Sim. A responsabilidade, o médico que falha na sua prestação de serviço e essa falha é caracterizada como um erro médico, ele tem responsabilidade penal, porque pode ocasionar uma lesão na vida da pessoa e aí ela vai ter responsabilidade de efetuar esse reparo. Responsabilidade civil, ou seja, pode ocasionar danos materiais, danos morais, danos estéticos. Então ele tem toda uma responsabilidade que está previsto tanto na nossa Constituição da República quanto no Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque a prestação de um serviço médico ela também está baseada no Código de Defesa do Consumidor, porque é um serviço que é prestado. Então a responsabilidade é bem ampla. Muito bem, mais perguntas? Errar um diagnóstico causando dano ao paciente é crime? É crime, sim, e pode levar a um dano permanente. Vamos dar um exemplo, né? Até lá no escritório nós temos um caso parecido, que a pessoa, quando ela foi fazer o ultrassom, o médico disse que o feto estava normal, que a criança era perfeita, porém, quando a criança nasceu, percebeu-se que ela tinha um problema de saúde gravíssimo e que qualquer profissional poderia ter identificado isso quando foi realizado o ultrassom. Ou seja, ela era para que a criança tivesse nascido antes e tivesse até mais chances de vida. Essa criança viveu somente 9 meses e faleceu. Meu Deus, quer dizer, se tivesse detectado antes o problema, ela poderia ajudá-la. Naquele momento, receber cuidados intrauterinos e também poderia ter sido acelerado o parto para que ela pudesse ter tomado os cuidados necessários já depois de nascido, o que não aconteceu. E por conta disso, a criança acabou falecendo com 9 meses. Ok, nós temos mais telespectadores perguntando, por favor. O plantonista pode medicar por telefone ou por outro meio de comunicação? Isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente até vê propagandas na televisão de pessoas que é para você ligar e receber o seu diagnóstico. O Código de Ética Médica veda qualquer tipo de diagnóstico por telefone. Mas existem exceções? É claro que existe. A pessoa está, por exemplo, numa urgência, numa emergência, ela pode sim ouvir uma palavra do que fazer pelo telefone. Porém, imediatamente você precisa comparecer àquele médico para que ele possa verificar a situação. Jamais, em hipótese alguma, o médico pode medicar ou pode fazer um diagnóstico sem ver o paciente. Isso causa erro médico. Isso pode causar um erro de diagnóstico e pode ocasionar até a perda da vida e depois você teria as repercussões na área civil e criminal disso. Muito bem, mais uma pergunta. Erro médico, acidente previsível e mau resultado são as mesmas coisas? Pois é, erro médico é o que nós falamos, né? Quando há uma falha na prestação do serviço, da assistência à saúde. No caso de acidente imprevisível, não. Durante o procedimento pode acontecer algum acidente que não estava. O procedimento foi correto, porém, durante aquele procedimento aconteceu um fato que gerou um dano à saúde do paciente. Isso não caracteriza como erro médico. E também o mau resultado. Por quê? Porque muitas vezes o procedimento foi correto, tudo foi feito da maneira correta, porém, o corpo daquele ser humano não reagiu da maneira que deveria reagir. Então, nesse caso, não seria passível de indenização. Eu não sei como colocar aqui a diferença entre o erro médico e algo tipificado, um crime
naturalmente falando. Por exemplo, o que eu quero dizer é que há pouco tempo nós tivemos aí na mídia nacional o caso de uma médica, se não me engano, no sul do Brasil, que fazia a eutanásia nas pessoas, né, por causa para liberação de leito, etc. e tal. Aquilo tipificava um crime de homicídio. Qual que é a diferença entre um erro médico e um crime dessa natureza? Pois é, o erro médico por si só, ele pode ser um crime. Por quê? Durante a prática médica, por imprudência, negligência ou imperícia, o médico ou a pessoa que está realizando o procedimento, ele pode, por exemplo, causar um dano à saúde. Vamos dar um exemplo fácil para as pessoas entenderem. Era para se operar a perna direita e o médico operou a perna esquerda. E os documentos estão dizendo que era para se operar a perna direita. Então, ou seja, fez-se uma cirurgia totalmente desnecessária e causou um dano a esse paciente. Isso é o quê? Um crime de lesão corporal. E também tem repercussão na área civil, ou seja, causa um dano, pode causar um dano à estética da perna da pessoa, a pessoa pode mancar para o resto da vida, ou então pode ocasionar também danos morais. Por quê? Porque a pessoa não estava imaginando que passaria por aquele procedimento e ela passou por esse constrangimento. Então há uma diferença, mas todo caso de erro médico é passível de uma indenização por danos morais. Doutor Irlan, tem uma pergunta para você, só vou abrir para o pessoal de casa que quiser participar. Você pode participar pelo Twitter, @detudoumpouco.tv, faz a sua pergunta que eu vou fazer aqui para o doutor Irlan, ou também ligar, 3209-3301, esse é o CAT, digita a opção 1 assim que você for atendido e deixa sua mensagem ou pergunta que eu também vou fazer aqui. E para perguntar ao vivo, 3253-3320. Lembrando que quando você pergunta, você concorre a brindes aqui no nosso programa. Então, se é um DVD e 2 CDs aí, você não deixa de perguntar e sai de mão vazia. Você concorre a prêmios. Bom, a pergunta que eu vou fazer é a seguinte. O paciente, ele sofreu um erro médico, ele teve uma situação desse tipo constatada e trouxe um dano aí praticamente irreversível para a vida dele. Isso é uma situação hipotética. A gente está vendo que tem uma lei tramitando falando sobre essas questões no trânsito. Acidente de trânsito, aquele que é o causador do acidente vai ficar responsável pelo estado de saúde, ou seja, contribuição financeira até o fim da vida, se assim for necessário, desse rapaz que foi acidentado. No caso do erro médico, isso, né, na esfera particular, vamos colocar na esfera pública, que aí seria mais com o governo, mas na esfera particular, um médico errou, foi constatado, ele tem essa corresponsabilidade ou dá para na justiça requerer desse médico também uma pensão pelo aquilo que aconteceu? Sim, Maurício, só vamos imaginar o seguinte, que aconteceu esse fato e a pessoa ficou inválida e ela não tem mais capacidade laborativa. Nós tivemos aqui no programa um caso de uma menina que ficou tetraplégica por causa de um erro médico. Ela disse até que perdoou. Então não vamos colocar um caso como o dessa moça que teve aqui. Doutor. Então vamos imaginar uma pessoa jovem que estava trabalhando, que tinha todo um futuro pela frente, ou seja, ela tinha uma perspectiva de trabalhar, ser útil à sociedade e ter um valor. A partir do momento que ela ingressar com uma ação na justiça, o juiz vai estabelecer danos morais pelo fato acontecido, vai estabelecer também danos estéticos, porque ela não é mais a mesma pessoa, vai estabelecer uma pensão mensal vitalícia. Ou seja, qual que é o valor que ela receberia normalmente se ela estivesse na sua plena capacidade laborativa? Ela receberia em torno de R$3.000 por mês. Então, o juiz vai determinar que aquele médico pague essa pensão para essa pessoa. Então, assim, nesse caso que você falou, o INSS ele já está entrando com ações regressivas contra os causadores dos acidentes para que eles paguem pelos valores que o INSS, ou seja, que o Estado brasileiro está tendo que arcar pela irresponsabilidade de determinadas pessoas. No caso do erro médico também. Agora, nós vimos nos VTs algumas situações das pessoas falando assim, depois eu posso precisar de outro, e realmente existe um certo corporativismo nessa questão. Ou seja, para se provar o erro médico, você precisa realmente ter documentos fartos. Ou então ser uma lesão permanente ou de uma forma que qualquer outro médico que avalie vai determinar que aquilo ali realmente foi um equívoco. Muito evidente, como a da moça que esteve aqui.